Está no ar pela Rádio Trianon, Torcida Paulista. Debates inteligentes sobre temas atuais do futebol, com a participação de torcedores como você. Torcida Paulista. Boa noite para todos que nos ouvem pela Rádio Trianon, AM 740, pela internet www.radiotrianon.com.br e pelo aplicativo TuneIn no smartphone. Com enorme satisfação, iniciamos a edição desta semana do Torcida Paulista, que tem o oferecimento de Dicey Engenharia, 40 anos construindo com qualidade. Dicey Engenharia dos amigos Alviverdes, Pedro e Renato Dicey. Tuxpan Cozinha Mexicana, Avenida Paulista 1499, Conjunto 31. E Panã Cozinha e Empório das Américas, Alameda Jaú 1898, os quais oferecem aos ouvintes do Torcida Paulista que se identificarem como tal, desconto de 10% no valor da refeição. E Instalcom Telecomunicações Limitada, dos amigos Claudinei e Flávia Mota. Instalcom, especializada em estruturas metálicas para telecomunicações. Os torcedores paulistas aqui presentes são os seguintes: Igor Mendonça, o Notívago. Boa noite, Marcos. Boa noite, João. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Igor Mendonça, o homem que nunca dorme. João Pires, o Oswald de Souza, do Torcida Paulista. Boa noite, João. Boa noite, Marco. Boa noite, Igor. Boa noite, ouvintes. Meus amigos, minhas amigas, como já divulgado, ao final de nossa edição, trataremos de um assunto escolhido ao longo da semana por nossos ouvintes. Para votar, duas são as formas: no site www.torcidapaulista.com.br ou no Facebook Torcida Paulista, a grafia toda junta. O tema mais votado ao longo de toda a semana será objeto dos debates por nossos torcedores. João Pires, o que escolheram nossos ouvintes para debate nesta edição? Caros amigos, nós tínhamos dois temas aí para os ouvintes escolherem. O primeiro era: um clube pode ser punido pelos atos de seus torcedores? Se sim, como identificar se são torcedores realmente daquele time ou se são de outro time e estão infiltrados ali? O segundo tema era: quais são os benefícios e os malefícios, da Copa no Brasil? Há motivos para comemorar ou lamentar? Bem, nossos ouvintes aí, através da votação pelo site, escolheram o tema número 1. Então, ao final do programa, nós estaremos discutindo aqui se um clube pode ou não ser punido pelos atos de seus torcedores. Muito bem, João. Convidamos a todos para que na parte final da presente edição acompanhem o debate se um clube deve ou não ser punido pelos atos de seus torcedores. Igor, quais jogos ocorrem hoje? No Pacaembu, São Paulo e Curitiba, no momento 1-1. Na Vila Belmiro, Santos e Grêmio, 0-0. E no Mané Garrincha, Atlético Paranaense e Cruzeiro, 1-1 também. Às 21 horas, no Maracanã, Fluminense e Vitória. Fluminense do nosso amigo Murilo Fagá. João, e quais jogos se realizarão amanhã? Amanhã nós temos no Maracanã Flamengo, do meu primo Fábio Adame, e o Palmeiras, do meu sogro. Bahia e Botafogo, na Fonte Nova, Internacional e Sport do Recife, Criciúma e Figueirense, clássico local aí, Atlético Mineiro e Goiás, temos também Chapecoense e Corinthians, às 18h30 esse jogo. Um horário horrível, né? 18h30. Ah, não é tão ruim, Ferreira. Eu gosto desse horário aí. Gosta desse horário? Pra fechar a noite. Eu não gosto, mas enfim. Muito bem, meus amigos, minhas amigas. Passemos aos destaques dos times da capital e da Baixada. João Pires, vamos à Portuguesa.
A Portuguesa jogou nessa última terça-feira pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Série B, hein, gente? E empatou com o Bragantino em 2-2. A Lusa não comemorou muito o resultado, pois o time vencia do Bragantino e tomou um gol de empate aos 47 do segundo tempo. O próximo jogo do Rubro Verde do Canindé será na próxima terça, contra o Boa Esporte, em Minas Gerais. Nesta última semana, o time apresentou a contratação do meia armador Alan Dias, de 25 anos, que estava no Red Bull, e chega com um contrato assinado até o fim da temporada. Além do time de Campinas, o jogador já vestiu a camisa do Ituano, Santo André, São Caetano e Guaratinguetá. Os Alans estão na moda, né? Estão... O Alan tá pegando. Hein? Igor, a Lusa e o Vasco, na sua opinião, voltam à Série A neste ano? Olha, a Lusa... João, você vai me desculpar, Por que mas... você olha pra minha cara nessas horas, Igor? O senhor é lusitano e assim, eu acredito no Vasco. O Vasco conseguiu contratar esses destaques aí que era do Ituano. É verdade. E vem contratando bons jogadores. Eu acho que o Vasco tem chance de subir. Agora a Lusa eu não boto muita fé, não. E você, João, o que acha? Lusa e Vasco voltam à Série A este ano ou não? Quanto ao Vasco, eu vou falar aqui a minha opinião racional. O Vasco eu também acho que volta. Apesar de ter tido um começo meio estranho, não sei se vocês viram, andou perdendo no Verdense, tendo umas atuações bem ruins. Eu acho que o Vasco ainda assim ele é superior, ele tem teve maior investimento, o Igor comentou aqui. Teve maior investimento, eu acho que o Vasco volta à primeira divisão no ano que vem. Agora, a Lusa, eu não vou falar racional, vou falar com o coração. A Lusa volta, tá, seu Igor? A Lusa vai voltar para a primeira divisão, cara. Tóquio 2015 para a Lusa, segundo o João. Nos vemos em Tóquio, hein? Mas, é difícil jogar lá, né? São Januário. São Januário. Isso é uma grande força do Vasco. Desde a época de Getúlio. Era uma... Mas como que estão as finanças do Vasco? Os pagamentos estão em dia? Vocês têm essa... João, você que é o nosso Google Man aqui. Não sei se vocês sabem, É complicado falar de clube carioca, né? Porque você nunca sabe ao certo se eles estão quitando ou não. É igual o lance do Fluminense, que a empresa paga os medalhões e o Fluminense deixa de pagar os pequenos, né? Os pequenos não, os jogadores normais, assim. É verdade. Mas muito bom. Enquanto o nosso amigo João Pires busca localizar se os pagamentos estão em dia ou não em São Januário, muito bem. Falemos agora do time do Christian, filho do meu grande amigo Gilberto, e de Luiz Felipe, Visconde de Jaguariúna. Igor, quais são as manchetes do time do Morumbi? O tricolor do Morumbi, depois de anunciar a contratação de Allan Kardec junto ao Benfica, preparou um elenco para ser campeão brasileiro. O time teve uma atuação modesta contra o Cruzeiro, pela segunda rodada do Brasileiro, mas acabou arrancando um empate no finalzinho. Afirmações polêmicas têm marcado os integrantes do Morumbi. Ganso afirmou que não vejo ninguém acima da média como eu. Aidar afirmou que queria dizer que a manifestação do presidente Paulo Nobre chega a ser patética. Demonstra, infelizmente, o atual tamanho da Sociedade Esportiva Palmeiras, que ano após ano se apequena com manifestações dessa natureza. João Pires, o ouvinte são paulino Vinícius Whiteman pergunta: o Ganso disse que era um jogador acima da média e que não vê ninguém como ele no país. Se isso é verdade, por que o Filipão não o convoca? Sinto falta do Rogério essas horas aqui para responder essas perguntas, tá? Puxa vida, não é verdade, Fernando? Tá fazendo falta aqui. Mas, vou responder. 2 pontos aí em consideração. O Ganso realmente, na minha opinião, é um jogador diferenciado. O estilo de jogo dele é diferenciado. O porquê que o Felipão não convoca, eu vou dar 2 motivos aqui. Mas qual Ganso modelo que ano? Modelo 2010, 2011, 2012? Qual o modelo de Ganso? Ganso é um bom jogador. Mas o Ganso 2014, 2015? O Ganso 2014 é um jogador...
O Ganso pelo contexto da obra. Vamos somar os anos e dividir aí por tudo que ele já jogou. Ele é um bom jogador. É um jogador diferenciado. Vocês vão concordar comigo. Agora, o porquê que o Felipão não convoca, tá? Eu coloco 2 pontos aqui. Quando o Felipão entrou, pode reparar isso, e começou a preparar o grupo para a Copa de 2014, ele realmente estava tendo um desempenho ruim. E isso deve ter sido um fator ponderante para não ser convocado e, portanto, não formou o grupo. O segundo ponto é que será que o estilo do Felipão, que o Felipão quer para a seleção brasileira, o Ganso se enquadra? Então, hoje eu acho que o Ganso não chega nem perto de William, Oscar, Coutinho, Felipe Coutinho do Liverpool. E vai ter que correr muito para conseguir. Chora, Ganso. Não, eu acho que ele tá abaixo da média aí. Igor, já que você está com a palavra, eu lhe indago. O ouvinte corintiano Marcos Leite indaga-nos o seguinte: a contratação de Allan Kardec pelo São Paulo foi uma oportunidade de negócio ou uma ação antiética? Eu acho que foi uma oportunidade de negócio e uma ação antiética. Eu concordo com as duas opções aqui. Mas só que assim, o Palmeiras demorou um pouquinho. Eu acho que, pelo que eu ouvi, foi uma diferença de R$5.000 que tirou ele do Palmeiras. Bastidores, desconhecemos. R$5.000, né, então. E, bom, São Paulo é normal fazer isso, né. Aproveitou a oportunidade. Eu acho que... João, qual que é a sua opinião? É difícil afirmar porque a gente não conhece os bastidores. Eu não quero afirmar nada aqui com relação a isso porque nós não conhecemos, não sabemos. É difícil dizer. Foi mau caráter. Segundo, um detalhe importante. Não foi apresentado nada que indicasse uma postura ilegal. Quer dizer, então existem acusações, mas não há nenhuma imputação de ato ilegal por parte do São Paulo. Pois não, Igor? O próprio Nobre falou que o Corinthians demonstrou interesse e falou diretamente com ele. Eu acho que o Grêmio também tinha interesse sim. Acho que todos foram conversar diretamente com o presidente, menos o São Paulo. Mas o jogador não é do Palmeiras, Igor. Não, pois é. Do Benfica. Mas eu acho que ele acabou atravessando, né? Se você imaginar que o Palmeiras ele podia pagar 4 milhões de euros... Ficaríamos horas e horas debatendo e não chegaríamos a uma conclusão. E o São Paulo ofereceu 4 milhões e meio, eu acho que já foi um... Muito bom. E, João, o ouvinte santista, Carlos de Diadema, pergunta: por que os diretores e dirigentes do São Paulo são tão arrogantes? Consignando que esta é a opinião de nosso ouvinte. Meu Deus, que pergunta, hein? Vocês querem me botar na parede aqui, né? Não, Vamos lá, na hipótese nenhuma. Nós né? Não, o nosso ouvinte né? Carlos de Diadema. Carlos, você quer me pôr na parede, senhor Carlos. Então vamos lá, né? O Rogério é o mais adequado para responder isso, mas eu vou responder sim. Com certeza o Carlos refere-se à afirmação de Carlos Aidar, o presidente do São Paulo, quando deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes, dizendo que o Kaká era um jogador com o estilo do São Paulo, pois tinha dentes, né? Bem apessoado. Enfim, isso Garboso. dá uma conotação realmente arrogante para quem ouve. Eu não quero acreditar que uma pessoa que foi presidente da OAB, que teve os cargos que teve, que é o que é, né, possa ser arrogante. Eu não quero acreditar. Acredite. Tá? Eu não quero acreditar, eu quero acreditar que isso foi um ato isolado, ele falou ali momentaneamente e foi uma afirmação absolutamente infeliz. Ele chegou batendo em todo mundo, né? Olha... Efetivamente, essa afirmação do Carlos Miguel Aidar, o primo do Juca Kfouri, não foi das mais felizes. Contudo, não foi um ato isolado. Então, nós temos o arcabouço, o conjunto de frases infelizes, ele é infindável. Então... Há quanto tempo mesmo ele está como presidente do São Paulo nessa... Uma semana? Ele conseguiu em uma semana que não... Vocês estão sendo injustos, já faz 3 semanas. 3 semanas. Então... Ele desagradou corintianos, palmeirenses e São Paulinos. Porque não é todo São Paulino aqui. E torcedores da Lusa. Alto lá, ele é o advogado da CBF. Em momento algum, ele ofendeu os torcedores da Ferroviária, os torcedores da Portuguesa Santista. Do 15 de Piracicaba. Então não vamos colocá-lo como
uma pessoa que profere ofensas de forma generalizada. Vamos ver até o final do mandato, né? Olha, o nosso amigo Conde de Jaguariúna, pai do Luiz Felipe, que é o Visconde de Jaguariúna, o Rogério Vidal, ele, na nossa última edição, externou o entendimento de que o Carlos Miguel Aidar é uma pessoa que busca sempre a união, juntar as pessoas em prol de um certo objetivo. Então eu imagino que esse venha a ser, ou melhor, que essas venham a ser atitudes isoladas do nosso querido e estimado amigo Carlos Miguel Aidar. Mas muito bom, vamos continuar. Igor, quais são as novidades do time do Rei Pelé, o Santos? Santos! Santos, o time da Vila Belmiro, depois de 2 empates seguidos, está jogando nesse momento com o Santos, com o Grêmio, desculpa. Opa. Tá 0-0, eu queria falar que tá 0-0. E para atualizar o placar... Eu atualizo, mas essa colocação do Igor, que ele está jogando contra o Santos, é que é toda uma discussão filosófica que para vencermos os nossos adversários, temos que vencer a nós mesmos. É verdade. Eu agradeço, Igor, pela Atlético Paranaense 2, Cruzeiro 1. Enfim, o técnico Oswaldo de Oliveira parece estar se rendendo ao futebol de Gabriel, o Gabigol. E o menino de 17 anos parece estar ganhando a vaga do titular alvinegro praiano. O jogador Léo anunciou essa semana sua aposentadoria, mas não da forma que imaginava. De acordo com a GazettaEsportiva.net, o ex-lateral afirmou: "Eu queria fazer 2 jogos decentes, não terminar contra o misto. O estádio todo gritando meu nome, eu senti, acabou aqui. Falei para alguns jogadores no banco que senti isso. Sei que não aguento os 90 minutos. Jogador tem prazo de validade e eu tenho o meu. Mas 15, 20 minutos posso fazer. Mas não me dei dada a oportunidade... Não, desculpa. Desculpa, eu não consigo falar do Léo, cara. Desculpa, eu acho ele extremamente fanfarrão, meu. Enfim, ficou constatada a sua admiração ao jogador Léo. Eu tenho certeza que o seu primogênito receberá o nome de Leonardo em homenagem ao lateral. Com toda certeza. Lembrarei do Léo. Exatamente. Léo, que é Leonardo, que é o mesmo nome do nosso amigo Leonardo Gerardini, conhecido como Leonardo Geraldinho. Mas enfim, Geraldinho. João Pires, o ouvinte Felipe Bauerfeld, torcedor do Santos, pergunta de forma insistente, que ele já nos perguntou na semana passada e não obteve a resposta: até que ponto a derrota para o Ituano na final do Paulistão afeta o desempenho do Santos no certame nacional? Caro Felipe Bauerfeld, eu não acho que o fato do Santos ter perdido na final para o Ituano vai alterar alguma coisa no desempenho no Brasileiro. Por quê? Porque o Santos, na verdade, não perdeu no Paulista para os seus adversários do Brasileiro, que é o Corinthians, o Palmeiras. O Santos não perdeu. E para o São Paulo. Mas eu acho que deu uma balada. Né? Acho que deu uma balada nesse time do Santos aí. Não sei, não acho não, Igor. Eu tenho a impressão de que o Oswaldo... O abalo psicológico, acho que... O Oswaldo perdeu um pouquinho a mão. Em função do resultado? Da derrota na final contra o Ituano. É que não foi contra um grande. Isso sempre gera uma consequência. A história dos campeonatos paulistas, eu acho que o jogo que mais se assemelha a esse Santos Ituano, sem sombra de dúvidas... 1986. 86, Palmeiras e Inter de Limeira. Por a Inter de Limeira do Quita. Então eu acredito que não foi só uma derrota. Mas o Paulista, Ferreroni, hoje, ele não é o Paulista de 1986. Mas é assim, para você que perde... Acho que tudo bem, tem um abalo psicológico, eu concordo com vocês, mas seria um abalo psicológico, que eu quis dizer, na minha opinião, maior se, por exemplo, durante o campeonato, o Santos tomasse uma lavada do Corinthians. Não aconteceu isso. Aí enfrenta o Corinthians de novo, eu acho que dá uma gelada. Pô, cara, tô pegando o cara aqui, rola uma responsabilidade. Tomei uma paulada no Campeonato Paulista, tô encarando esses mesmos jogadores aqui na minha frente. E isso, pra mim, seria um abalo psicológico. O Ituano já foi desmontado, né? O time do Ituano já tá sendo desmontado. Não acho que isso vai influenciar muito no desempenho do Santos no Brasileiro, não.
Mas Igor. o Paulista é assim, quando perde não vale nada. Mas você não pode perder. Você não pode perder porque você joga só contra 3 times grandes, né? É verdade. E assim Contra 4, por favor, Igor. Contra 4. Qual o nome esqueci. qual o nome do que quarto, o quarto Igor- grande de São Paulo? Poderosa luz. Não, perdão, o Igor estava externando. Yes! Os times grandes da capital jogam contra 3 times grandes da Sim, capital, da capital. além Com do o Santos. Então, Tá. essa É foi isso a aí. colocação do Igor. Entendi. Igor, e o Damião? Foi uma boa contratação ou não? Por 42 milhões, eu acho que não foi legal. Eu também não sou muito fã do Damião. E eu acho que desde o primeiro programa eu falo que o Gabigol devia ser titular nesse time aí. Eu, sinceramente, não vejo absolutamente nada no Damião. Nada. E quem jogava mais? O Damião, modelo 2013, 2012, 2013, ou Allan Kardec, modelo 2014? Isso é difícil, hein? Damião Mas jogava eu- muito há 2 anos eu, atrás. nessa época aí, a época da Lambreta, A época do da Carretilha, Exatamente. Sim. eu contrataria o Damião. Exatamente, quer dizer, então... Mas não por 42 milhões. 41, talvez, não. Não. Igor, o que acontece? O que acontece, né? O Damião não é só um caso, né? Semana passada citamos aqui alguns de jogadores que despontam assim a ponto de serem chamados para a seleção brasileira, né? E o seu desempenho diminui a um ponto de você já não se enquadrar num time grande. Será que não é o fato de você jogar no Rio Grande do Sul, que tem aquele esquema de retranque e cruzamento pra você, que ele é o cara pra ficar preso ali na casinha. Mas Centroavante nato. Agora Não saia da o área. Damião não estava jogando nada no Inter agora. Ano passado não jogou nada. Então, mas ele despontou lá jogando dessa forma, né? E aí você vai pra um time que você pega a molecada do Santos. Jardel, Baltazar... O Jardel se deu bem depois que saiu de lá? Só no Porto. Jogava bem no Vasco, foi contratado pelo Grêmio, ganhou tudo que tinha que ganhar com aquele time de refúgio que o Filipão cabeceava montou, muito bem, com Paulo né? Nunes e Jardel. Mas depois disso, ele não foi mais o mesmo também. Foi pra Porto, Foi aí pro Porto, rodou. Mas chegamos Jogou a uma bem, né? conclusão. Jogou bem no Porto. Jogou bem no Chegamos a uma Porto. conclusão. Os jogadores, alguns jogadores, muitos jogadores, têm uma vida efêmera de glória no futebol. Então, o Lucas... Quer dizer, Lucas, tudo bem, Lucas está no futebol francês, mas o Lucas era apresentado como o próprio Neymar. Quer dizer, veja, o Neymar é um grande jogador, eu não estou colocando sob suspeição, mas o Neymar, ele tem altos e baixos perante a coletividade que gosta do futebol, muito grande, né? Mas, enfim, agora vamos ao Palmeiras. João Pires, fale-nos do gigante da Turiaçu, time da família Gramenha. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente. Vamos lá. Finalmente tivemos a definição da novela Allan Kardec. O jogador foi anunciado oficialmente como reforço do São Paulo nesta última semana. Entretanto, este não deve ter sido o último capítulo da novela, já que houve uma grande troca de farpas entre os presidentes do São Paulo e do Palmeiras. Em face das afirmações do mandatário do São Paulo, já descartadas anteriormente, o presidente do Palmeiras afirmou que a Sociedade Esportiva Palmeiras rompeu relações com o São Paulo Futebol Clube. De acordo com a Gazeta Esportiva.net, ao explicar a saída de Allan Kardec, Paulo Nobre decidiu atacar o São Paulo e rompeu qualquer relação com o rival enquanto Carlos Miguel Aidar o presidir. Mas as maiores consequências da presença do centroavante no Morumbi são as internas. E o mandatário tenta administrar o prejuízo político em ano de eleição no clube e a ameaça de queda no número de sócios torcedores. Sem Allan Kardec, o Verdão perdeu em casa do Fluminense pela segunda rodada do Brasileiro na semana passada. Começou a ação Palmeiras sem Kardec. Allan Kardec, que havia sido o grande nome de Palmeiras e Criciúma na primeira rodada. Que não jogou bem. Palmeiras não jogou bem contra o Criciúma. Mas
Virou o jogo, foi 2-1. Um resultado difícil. Resultado difícil e provavelmente vários times perderão pontos lá. Mas Palmeiras conseguiu graças ao Kardec também. Igor, o que será do Palmeiras nesta temporada? O Henrique, recém-contratado da Portuguesa, time do nosso amigo João Pires, vai conseguir substituir Allan Kardec? É difícil, hein? Eu acho o Henrique caneludo também. Sabe quem eu acho que pode substituir a altura? O Diogo. Ele é alto, não? Porque Allan Kardec é um jogador alto, substituir a altura. Eu concordo. Mas você, eu concordo, eu tinha João, falado isso aí pra você. João Lusitano. Ele conhece os dois aqui, Henrique e o Diogo. Eu não sei o que aconteceu com o Diogo também. Depois que ele saiu da Portuguesa, ele não jogou em lugar nenhum. Ele jogou no time... No Panathinaikos? Qual que ele foi? Não, foi o Olympiacos. Ele não conseguiu jogar Ele jogou na Portuguesa, Igor. Só na Lusa. Jogou no Flamengo, no jogo foi banco. Ele não jogou Santos, no Flamengo, foi banco. não jogou no Santos. E na Luzinha voltou e jogou bem. ele jogou muito. Quem sabe, né? Ele volta para Portuguesa. Mas eu acho que pode substituir o Kardec, mano. Eu gosto do futebol dele. João Pires, o nosso amigo Moisés, São Paulino de Franco da Rocha, filho de um grande corintiano, e existe até a possibilidade do nome dele ser uma homenagem ao zagueiro da década de 70, faz uma pergunta para você. O comportamento do presidente de São Paulo foi correto ao afirmar que o Palmeiras vem se apequenando? Meu Deus, que falta faz o Rogério aqui, hein? A gente ia botar o Rogério na parede aqui, hein? Escapou, né? Escapou de umas perguntas capciosas aqui. Outra afirmação infeliz, né? Não, imagina, mexer na história de um clube como o Palmeiras é absolutamente incoerente. Foi muito mal, né? Foi muito mal. O nosso amigo Oberdan, quando de uma entrevista, citou recentemente que vem de 1942, quando da mudança de palestra para Palmeiras, em decorrência, segundo dizem os palmeirenses, de atos da autoria de Porfírio da Paz, que a mudança de nome do Palmeiras, e o Palmeiras aquele ano se sagrou campeão paulista, vencendo por 3-1 o São Paulo que acabou abandonando o campo de jogo, e provém daquela data, daquele jogo de 1942, a afirmação de que o Corinthians é adversário e o São Paulo é inimigo. Entendo que afirmações como essa de Carlos Miguel Aidar vêm a reavivar fatos pretéritos envolvendo o time do Morumbi e o gigante da Turiaçu, e acho que não é nada bom para o futebol paulista que essa rixa, que essa rivalidade venha a ser reavivada e majorada. Pois não, Igor? Falando sobre o Palmeiras, esse lance de produtividade é legal. É bacana por parte do nobre. Chega a ser nobre. É nobre. É nobre. De diminuir, parar com essa loucura, esses salários muito altos. Mas assim... Gera insatisfação. Não dá para ele fazer sozinho. Gera insatisfação. Eduardo Luna não veio hoje em função de que foi apresentado um contrato de produtividade, ele não aceitou e ele não quer fazer os 7 programas, porque daí ele vai restar impossibilitado de mudar de emissora, de programa. Então esse contrato de produtividade sempre gera uma grande insatisfação. Eu só acho que não dá certo, porque assim, enquanto você está fazendo esse tipo de contrato, outro clube pode passar na rasteira. Foi o que aconteceu agora, no caso do São Paulo. Eu acho que todos tinham que adotar. Mas São Paulo que agiu corretamente. Não. Que não há nada que possa se alegar que ele agiu de forma contrária. Ou à ética, ou à moral, ou à lei, ou à legalidade. Realmente, o torcedor ele é passional. Claro. Mas o São Paulo, neste caso, agiu de forma legal. Eu só acho que para dar certo o lance da produtividade, todos os clubes deveriam aderir. Porque senão não tem como. Você vai fazer produtividade no seu clube, você vai oferecer tanto, e aí chega um Corinthians e oferece o dobro do que você está oferecendo pro cara sem produtividade. É lógico que você vai perder o jogador. Você tem razão, Igor. Eu concordo com você. Você concorda, João? Essa postura defendida pelo Igor realmente é coerente. Uma andorinha só não faz verão. Eu tenho que concordar, né?
Eu tenho que concordar, não tem jeito. Mas muito bom. Igor, em homenagem ao nosso amigo que não concordou com o contrato de produtividade, Eduardo Peretti Luna, diga-nos a respeito do Corinthians. Quais as novidades do time de Felipe? Corinthians. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Juca, nosso amigo operador da mesa de som, Eduardo Luna, acabou de nos enviar um e-mail informando que como a vinheta Corinthians ingressou no meio, ele pede que seja repetido o hino do Corinthians, mas não, por favor, não repita, vamos lá. Que é isso? Igor, suas considerações a respeito do Corinthians. O time do Parque São Jorge ganhou do Nacional do Amazonas por 3-0 essa semana e eliminou o jogo de volta pela segunda fase da Copa do Brasil. O Corinthians agora enfrentará o vencedor de América Mineiro e Bahia pela terceira fase. No Brasileirão, o Corinthians venceu o Flamengo por 2-0 na despedida do Pacaembu em uma atuação convincente e agora tenta embalar para chegar ao seu 6º título brasileiro. Renato Augusto não jogará novamente. Igor, o time, na sua opinião, o time de Felipe pode vencer o Campeonato Nacional este ano ou não? Eu acredito que sim. Eu acho que tem uma força. Vai entrar o Elias. O jogo no meio de semana, o Bruno Henrique jogou muito bem. Jogou muito bem. Jogou muito bem. Não sei se esse time dá pra... É complicado, o Corinthians tem várias opções no meio de campo. Mas tem o no Guilherme, ataque... tem o Bruno Henrique, então, pois é, no ataque tá meio complicado. Espero que o Guerreiro acorde. Deu uma pequena demonstração, pelo menos fez um gol, né? Teria recusado uma proposta do Boca Juniors, né? Eu vi que ele falou que aqui ele fica só no Corinthians, na América do Sul, só Corinthians. Porque o salário dele aqui no Corinthians, né? Eu acho que ele não receberia no Boca o que ele recebe aqui no Corinthians. Nunca. O que ele recebe aqui, eu acho que ele receberia... Vocês se recordam na Alemanha, daquele acidente aéreo que aconteceu envolvendo um time do Peru, que caiu o avião e morreu o time inteiro? O goleiro era tio do Guerreiro. Na década de 80, um time do Peru, que agora me foge o nome, houve um acidente. Os acidentes aéreos envolvendo times de futebol, o mais famoso é o do Torino. Mas... Do Manchester, né? Tem até o filme. O Manchester, o Torino... mas Aliança Lima, salvo engano, caiu o avião e o Guerreiro era muito amigo, ele era muito apegado, melhor dizendo, porque ele era criança, ao tio dele. E o tio dele foi uma das pessoas que perdeu a vida em decorrência da queda do avião. E João, você que é o eclético, por favor, nos explique o que acontece com Renato Augusto. Isso é uma pergunta que eu gostaria de fazer pra ele, né? O que acontece com o Renato Augusto? Você é corintiano, cara. O que ouvi falar acontece que ele tava com um problema psicológico. Será? Depressão, essas coisas? Não, depressão não. Ele tava com uma... Eu acho que ele tava com... Pelo que eu entendi. Estou com dores no joelho. Mas nada era constatado. E aí falaram que ele tava com um problema psicológico, de ter tantas contusões assim seguidas, uma... O departamento médico do Corinthians, que primou pela recuperação de Ronaldo e de outros jogadores que comparecem ao CT Joaquim Grava buscando uma recuperação, nesse caso, está se deparando com um problema maior do que imaginava. Ele tem quantos anos? 25, 26? Por volta, deve estar próximo dos 25 anos. Quando um clube europeu dispensa um cara de 25, 26 anos assim, tem alguma coisa por trás. E o Pato? Então, falta de vontade, né? O Pato é um jogador que foi dispensado por um time europeu. Se bem que é um time europeu que estava em crise econômica. Então, o Corinthians, 26 anos, o Corinthians tá, conseguiu... 26, né? 26. Então, o Corinthians conseguiu contratar 2 jogadores que os caras dispensaram lá. João, rapidamente, 2 perguntas. Que dia e mês nasceu Renato Augusto e quando foi a primeira aula de você que é o detentor de todas as informações? De fevereiro de 1988. E que dia Renato Augusto teve a primeira aula na sua... E qual é o nome da pré-escola e de sua professora? Você poderia nos... Pô, eu gostaria... Caros ouvintes, vocês estão
percebendo que está tudo contra mim aqui hoje. Eu gostaria Perguntas difíceis vêm para mim. Eu gostaria de consignar minha insatisfação quando um dos integrantes da mesa comparece sem o mínimo de informações basilares para um bom debate. Mas muito bom. João, ou melhor, Igor, então vamos poupar um pouco o João, que está se sentindo nas cordas. Igor, mesmo. E os times europeus? Muito bom. A temporada na Europa está chegando ao final e esta semana tivemos a definição dos finalistas das grandes competições europeias, a Liga dos Campeões e a Liga Europa. Na última terça-feira, o Real Madrid, de João Pérez, bateu o Bayern por 4-0 em plena Allianz Arena e passou à final. Na quarta, o Atlético de Madrid venceu o Chelsea por 3-1 em Londres e também garantiu sua vaga. A final será no dia 24 de maio em Lisboa. Já pela Liga Europa, os jogos foram na quinta-feira e um jogo absolutamente emocionante. O Sevilla perdeu do Valência por 3-1, mas passou à próxima fase. Já o Benfica... É seu, João? Não, o Benfica Porto. não, torço pro Porto. Mas você apostou contra o Juventus que ganharia? Não, fiquei com você, eu achei que o Eu Juventus ia passar. errei também. Eu O fiquei Benfica empatou nessa com eu achei que o Juventus ia passar também. Empatou com o Juventus em 0-0 na Itália e se garantiu na final. A grande final entre Benfica e Sevilha será em Turim no dia 14 de maio. João Pires, o Bayern não era imbatível? O Guardiola não era o mago dos técnicos? Não. O que aconteceu? Não para o senhor João Não, Pires. para mim, exatamente. Eu fui o único Único. desta mesa. Estávamos aqui os 5 e eu fui o único que falei. O Real Madrid passa para a final. É verdade. Falei com autoridade. O fato do Bayern ter perdido de 4-0 não significa que o Guardiola seja um mau técnico. Por favor, o Guardiola Não é um foi em casa, estudioso né, do João? futebol. Eles não perderam de 4-0 E em casa, ele é um né, dos João? melhores técnicos, se não o melhor da atualidade. Ele está realmente assim, galgando passos muito importantes para ficar marcado na história É top do futebol. É top. É top. O fato de ter perdido, enfim, né? top. É porque do outro lado também tinha um E técnico eu, de excelência. pois é, eu gosto do Ancelotti Do também. Ancelotti, pelo amor de Deus. Desde quando jogava bola. Na coluna que eu postei lá no Facebook, Convido todos os amigos interrompendo, sendo deselegante, interrompendo João Pires, o Oswald de Souza do Torcida Paulista. Convido todos a lerem durante a semana no nosso Facebook as colunas que são postadas por todos os integrantes da mesa. Torcida Paulista, tudo junto. Por favor, acessem. Estamos convidando-os a acessarem e poderem efetivar a leitura das colunas postadas por nossos integrantes. Pois não, João? não, já na coluna eu citei, eu falei, olha, o Real Madrid passou, e passou muito em função do Carlos Ancelotti. Certeza. O cara é um show, o cara deu um show ali. Ele mandou muito bem naquele jogo. Aliás, o Real Madrid acabou com o Bayern, deu dó, eu não esperava que isso acontecesse. Há tempo Dessa que eu não via forma, um não. Real Madrid assim que dá pra acreditar nesse time aí. Igor, Guerreiro ou Cristiano Ronaldo? Cristiano Assim, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ah, não, muito bom. não, peraí. Ah. Agora eu vou repassar a pergunta pra você. Você me dá o direito? Por favor. Ferreroni, Guerreiro ou Cristiano Ronaldo no Corinthians? Cristiano Ronaldo fez algum gol no Japão nos últimos anos? Olha, caros ouvintes, eu não sei o que dizer de uma pessoa que não gostaria de Cristiano Ronaldo no seu time. imaginando Eu não consigo entender. Imaginando Eu não consigo entender. Por favor, eu não consigo entender. Mas Qualquer pessoa quer Cristiano Ronaldo no seu time. Mas, Cristiano Ronaldo é o melhor jogador da atualidade. O cara é um fenômeno. É um dos maiores jogadores de Portugal de todos os tempos, com certeza. é um monstro. É um monstro. É um monstro. É uma unanimidade. Voltando para essa semifinal aí, eu queria agradecer ao Simeone.
Obrigado, Simeone. Ele mandou bem. Obrigado. Acabou com o mal no futebol, meu. Simeone que ganhou Mas como vários assim acabou com o mal? troféus em função de não fazer falta em campo. Fair play. Fair play. Foi o troféu Fair Play. Os dois jogadores que ganharam Belfort Duarte, que eu me recordo, são Cocito, do Atlético Paranaense, e Simeone. Não, mas ele fez um bem pro futebol, eliminando esse Chelsea. Por quê? Cara, Não, eu fiquei, no final das contas eu acabei Mourinho, ficando feliz também. Mourinho, Mas eu sei que você é competente e você tá ouvindo, eu sei que você tá ouvindo. Mas que modo covarde de jogar, Tudo bem, colhe frutos. você sabe que eu não concordo, né? Mas tudo bem. Pelo amor de Deus, é um anti-futebol. Imagina. Ele pratica o anti-futebol. E o palpite de vocês, Real e Atlético? Eu vou torcer muito pro Atlético, mas esse time do Real aí, eu acho que ele vai ganhar. Ele ganhou muita moral, ganhando de 4-0 do Bayern, que é o melhor time do mundo no momento. Eu não sei. Mas o Atlético deve ser campeão espanhol, hein, Igor? Ele vai ser campeão espanhol. Provavelmente vai ser campeão espanhol. Mas assim, O último grande time do Atlético foi na época do Luiz Pereira, né? Na década de 70, quando, salvo engano, não sou um profundo conhecedor de futebol espanhol, mas quando, salvo engano, Leivinho e Luiz Pereira foram para o Atlético montou um time que incomodava muito os dois grandes da Espanha. se eu não me engano, acho que o último título deles foi 95-96. Foi. 95-96, né? que eu- Mas assim, eles foram bicampeões agora da Eurocopa. Foi o quê? 2 anos atrás? Foi. Foram Com o bicampeões. Falcão Garcia. Falcão Garcia, o time do Falcão, do Um Diego. golaço na final. Tem um time forte. João, eu tenho um grande amigo chamado Fábio Adame, eu não sei se você o conhece. Conhece bem. E ele está no Espírito Santo e ele indaga-nos o seguinte, que no Espírito Santo ainda não há clima de Copa do Mundo. Então ele não verifica ruas enfeitadas, não verifica vendedores ambulantes. O que você acha que o descontentamento com nossos governantes tem a ver com isso? Agradeço, Fábio Adame. Na minha opinião, sim, viu? Caro primo, Fábio Adame. O que está acontecendo no Espírito Santo, lhe informo que é o que está acontecendo em São Paulo. E semana passada meu pai já veio questionar isso. Pela primeira vez, não pintaram a rua lá de casa. Ele comentando isso comigo. Mas o que está acontecendo? Se porventura não houve pintura, converse com o subprefeito do Pari, Eduardo Luna, que ele providenciará. O que está acontecendo? Mas Há sim um descontentamento. Eu Há acho sim um que- clima estranho. Um clima estranho. Igor, pega a Copa de 2010. Essa época, faltando um mês, eu tava a mil. Esperando ansiosamente pela convocação. Havia a possibilidade do Ganso, não sei se você lembra, do Ganso e do Neymar Sim. serem convocados. Então a gente tava assim, falando disso a mil, a todo momento, a toda hora. Né? Esse ano eu sinto Eu vou contar uma história engraçada para vocês. Eu tenho um cunhado chamado Josemar Costa, que eu tenho grande admiração. E ele você estava falando da ansiedade. Ele estava naquele jogo Brasil e França em 2006. E ele comentou, eu estava no estádio, e ele comentou que naquela viagem, em função da ansiedade, da expectativa da Copa, ele só tinha roupas verde, amarela e azul. E tão logo o Brasil foi eliminado, a primeira coisa que ele fez foi entregar para um francês o boné do Brasil, que ele queria aquele boné como souvenir, e ir para uma loja de departamento comprar alguma roupa que não fizesse alusão, ou seja, a expectativa naquela Copa era muito grande. Em 2006, os comerciais, o quadrado como é que Mágico. o Quarteto Fantástico, sei lá. O Robinho Adriano. Quadrado Mágico. Sei lá, Robinho não me Adriano, lembro o que o Parreira acho que era inventou Robinho lá. Adriano, Ronaldo e Gaúcho, né? Nosso amigo Pé de Uva inventa cada coisa. Mas né? eu penso que esses escândalos aí de CBF, de Ricardo Teixeira, de ex-presidente do Portuguesa na Barcelona. segunda divisão. Então, Brincadeira. isso faz com que o povo não... Porque assim, é o time da CBF, né? Não é a seleção brasileira. Eu acho que existe esse certo... Eu acho bom, porque todas as vezes que nós vamos com uma expectativa muito grande para a Copa, sempre vamos mal.
Então isso é uma questão histórica. Eu não sou supersticioso, mas todas as vezes, quando na Copa de 2006, todas as propagandas, desde janeiro, apresentavam os jogadores como super-heróis. Isso é muito ruim, isso infla o ego dos jogadores. Eu acho bom que os jogadores... É verdade. E o bom desse time aí é que não tem muitos campeões, né? A maioria é molecada. Aquele time de 2006 tinha vários caras querendo quebrar recordes e... Bom, você já ganhou tudo que você tem que ganhar na vida, então... A base era o time de 2002. A vontade eu acho que já não é a mesma. Agora é diferente. Apesar de que assim, se a seleção perder, tanto faz. Agora o time que eu torço perder, eu já fico triste, entendeu? Eu acho que é esse o sentimento geral. Por isso que não tem rua pintada, não tem bandeirinha, não tem nada. É verdade. Meus amigos, passemos agora ao destaque da semana. O assunto escolhido por nossos ouvintes para debatermos nesta semana é: um clube pode ser punido pelos atos de seus torcedores? E como identificar se não são torcedores de outras agremiações infiltrados? João, suas considerações. Sim, tem que ser punido. O clube tem que ser punido, o torcedor que cometeu o ato tem que ser punido. Igor. Eu penso da mesma forma. Agora tem que ser, eu acho que tem que ser mais severo. Tem que ter uma punição severa. Chibatada, né? Botar no tronco. Sim, tem que ser severo pra... Ô Igor, tanto com o clube quanto com o torcedor. Sim, tanto com o clube quanto com o torcedor. Vamos lembrar da tragédia lá da Bélgica, né? Não, onde foi a final de 1985 da Champions League? Bruxelas. Foi na Bélgica. Foi na Bélgica. Juventus e Liverpool. Rogério lá estava na Bélgica. Rogério lá estava na Bélgica. O nosso pipoca, Lorde, né? O nosso Lorde estava vendendo pipoca na Bélgica. Popcorn, por favor. Popcorn. Lembrando que, qual foi a punição ao Liverpool, você lembra? Então, 5 anos. Não, Liverpool não, perdão. Aos clubes ingleses. 5 anos sem participar de nenhuma competição europeia. Mas, João, graças a essa punição, você vê como que é a Liga Inglesa agora. É a mais potente do mundo. É potente e a gente conhece, né, a fama dos ingleses a despeito de serem violentos, pelo menos a fama. Sim. Porque a gente tem que lembrar que houve outra tragédia. Teve a tragédia do jogo do Liverpool pela Copa da Inglaterra, acho que em 1989, né? Que o número de pessoas foi maior. Se não me engano, foram mais de 100 pessoas morreram em 89, que ficaram esmagadas Sim. contra a grade de proteção, né? Devido à superlotação, não foi violência, né? Sim. Esses fatos fizeram com que a Inglaterra tomasse providências drásticas. Por exemplo, lei lá, nenhum estádio na Inglaterra ele pode ter grades. Você pode reparar num jogo na Inglaterra. Não pode ter grades no estádio. Isso foi legal. Né? Lá todos os torcedores são sim fichados, eles têm que se apresentar... eles têm um tipo de carteirinha, né? O carteirinha do torcedor, onde ele vai se identificar. Mas todos os torcedores ou os torcedores para entrar no estádio? Não, para entrar no estádio ele tem que ter essa carteirinha lá, específica X lá. Pois é inimaginável hoje no Brasil você pensar isso, né? Ontem morreu um no Arruda. Morreu, né? Uma privada na cabeça. Situação, hein? Mas eu acho que naquela época a Inglaterra era pior. Era pior. Não dava... eu acho que perfil até hoje, viu, Igor? Não sei não, viu? Se você parar pra pensar o que ela fez, naquela época, vários deviam ter falado, não vai dar certo isso. Você vai tirar a grade. Com grade tá difícil, os caras estão morrendo. Pra segurar esses caras aqui. Tudo louco. O que me preocupa é a cultura da desonestidade no Brasil. No Brasil é aceito estacionar na vaga de deficiente, levar para casa canetas, por exemplo. O João Pires esteve no meu escritório pouco antes e verifiquei que se apoderou de uma mombique da minha pessoa. Levar a toalha de hotel, furar fila, fazer gato na TV a cabo. Até as empresas, elas oferecem uma prestação de serviço que acaba não se concretizando. Se no nosso país esses atos são aceitos, por que não jogar uma lata para prejudicar o time adversário se passando por jogador daquela agremiação? É verdade. João Pires.
gente, né, com o nível da tecnologia hoje, você acha que seria possível, sério, eu estou perguntando para os dois aqui, você acha que seria possível você escapar de encontrarem, de saber o que você é? Puxa vida, hoje com celular, com cartão de crédito, com o nível de tecnologia que nós chegamos, eu acho que é impossível você esconder sua vida. Mas impossível. desde que ocorra um fichamento tal qual você externou em relação à Inglaterra. Não, eu acho que nem precisa tanto não, viu, Ferreroni? Na minha opinião, não. Você não precisa ir muito longe. Eu acho que... Se a pessoa X cometeu o ato, e isso com câmeras, enfim, já tem isso nos estádios, né? Já tem, eles já utilizam dessa tecnologia para tirar jogador, tirar torcedor. Fizeram isso no Maracanã, no jogo do Flamengo, semana passada, Igor. Né? Fizeram no isso. Bahia também. Fizeram isso na Bahia, né? Na Arena Fonte Nova. Então, eles já usam esse recurso para reconhecer torcedores. Uma vez que você reconheceu aquele torcedor, pegar o histórico dele... Mas o clube deve ser punido? Sim, o clube deve, na minha opinião. O mais interessante no Maracanã é que o torcedor identificou o que atirou. Ficaram apontando o dedo, né? Todo mundo apontou o dedo. Não, você tem... Isso aí é para evitar punição ao clube. Mas, meus amigos, eu não quero migrar para o mundo fantasioso. Mas vamos supor que um torcedor do seu 1,72 m, 1,73 m, verifica que um torcedor mais corpulento, localizado ao seu lado, um lutador de artes marciais, foi o responsável pelo arremesso. Vocês acham que ele vai se sentir confortável em indicar foi ele o responsável? Ele vai se sentir intimidado. Agora, se a maioria for contra esse torcedor, não adianta ele ser forte. Né? Na hora 1000 contra 1, não tem conversa. Um dedo apontado, já era. O cara pode ser o Hulk. Exatamente. Bom, então vocês, na opinião de vocês, os clubes devem ser punidos e os torcedores identificados. Mas punidos e identificados. Não, se identificou, igual no caso do Flamengo e Bahia, eu acho que não deveria. O clube, O né? clube? Você identificou. Mas daí não seria uma situação confortável para o clube apresentar um menor de idade e falar foi ele? Você atirou a latinha. Você pega o imbecil, pune, você isenta o clube. Agora, o problema eu acho também, que precisa... nesse caso, Desculpa. a câmera não identificou. Mas existe a possibilidade de, como aconteceu... Tá com uma latinha. Como aconteceu o Corinthians lá na Bolívia, identificaram um torcedor. Como? Era um menor? Será que era mesmo? Recordo-me... Se você não consegue, a gente vai ter que arrumar alguém para ser punido aí. Recordo-me que na década de 80, Eduardo Luna, com frequência, ia ao Pacaembu com o seu radinho, E atacava o com radinho. 8 pilhas médias, e quando, da sua insatisfação, não economizava esforços no ato de arremessar e atingir uma face, uma parte da história de Eduardo Luna que deveria ficar escondida, mas em função da sua invocar a questão de arremessos. Mas, meus amigos, deixa eu verificar como que estamos de horário. Infelizmente, nosso tempo se encerrou. Infelizmente. Agradeço, Juca. Reforçamos que toda semana debateremos com maior vagar um assunto de relevância no mundo do futebol, escolhido pelos torcedores que nos acompanham. Para votar, 2 são as formas. No site www.torcidapaulista.com.br ou no Facebook Torcida Paulista. O tema mais votado ao longo de toda a semana será objeto de debates pelos torcedores aqui presentes. Convidamos também aos nossos ouvintes que acompanhem as colunas publicadas ao longo da semana no Facebook Torcida Paulista, tudo junto. Meus caros, meus amigos, minhas amigas, na mesa de som, o corintianíssimo Juca, tendo o oferecimento de Dissei Engenharia, 40 anos construindo com qualidade. Tuxpan, cozinha mexicana, na Avenida Paulista 1499, loja 31. E Panam, cozinha Empório das Américas, na Alameda Jaú, próximo ao escritório de Lorde Rogério.
onde ouvintes do Torcida Paulista têm desconto de 10% no valor da refeição, desde que se identifiquem como um tal, e Instalcom Telecomunicações, especializada em estruturas metálicas para telecomunicações. Agradecemos a companhia de todos, convidando-os para que no próximo sábado, em novo horário, sábados, das 19 às 20 horas, participem do Torcida Paulista. Boa noite e bom domingo para todos. Torcida Paulista, pela Rádio Trianon.